Acho que agora já está gravando. Bom, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Mais uma aula síncrona do nosso curso de Cálculo 3. Hoje, a aula síncrona para discutir os assuntos do estudo dirigido da semana passada, que abordava a introdução para as equações de segunda ordem, tá? Como na sexta-feira vocês me entregaram uma lista de exercícios, eu gostaria de começar essa conversa hoje, perguntando para vocês como é que vocês viram a lista de exercícios, se conseguiram fazer bem, se tiveram dificuldade, ficaram com dúvida em alguma questão. A gente pode conversar a respeito disso antes e depois a gente passa para a parte do estudo dirigido. Boa noite, professor. Aqui é o Eros. Fala, Eros. Boa noite. E em relação à lista, foi tranquila até a parte daquele exercício do paraquedista. A parte do paraquedista, seguindo o exemplo do livro, dava para resolver, mas eu fiquei bem confuso Uhum. com aquele exemplo. Foi o Ah, único assim que eu tive bastante dificuldade. entendi. Mas na hora que você viu o exemplo lá, porque no exemplo ele aborda, antes do exemplo, é claro, ele fala da teoria, né? Você Sim. conseguiu ler, entender um pouquinho aquilo ali, a teoria? Assim, na parte das outras aplicações eu consegui entender melhor e consegui visualizar melhor como aplicar, tanto em Uhum, questão da temperatura de Newton lá e das sim. misturas. Esses dois eu consegui assimilar bem, mas nesse outro eu tive bastante dificuldade. Tá. A questão ali, o Eros, é a seguinte, veja bem. Você tem dois tipos de. Quando você tem alguma coisa despencando do céu, ou se movendo num fluido, mas despencando do céu é mais fácil de você entender a ideia. Quando você tem alguma coisa despencando do céu, você pode ter dois tipos de movimentos possíveis. Um movimento de queda livre, e o movimento de queda livre é um movimento caracterizado pela hipótese de que não há força se opondo ao movimento. Tá bem? É óbvio que essa hipótese nunca é totalmente satisfeita, porque qualquer que seja o objeto caindo, ele vai sofrer uma resistência do ar ao cair, certo? Essa resistência ela tende a aumentar quando você tem um aparato ou um objeto de maior área superficial. Então você tem ou queda livre, quando o seu objeto é suficientemente pequeno para você desprezar essas forças de resistência, ou você tem um movimento amortecido por essa força de resistência, que é o caso do paraquedista, é o caso de uma folha. Pega uma folha de papel para você entender as duas situações. Pega uma folha de papel aberta, deixa ela cair. Ela vai cair devagarzinho. Ela vai meio que planando. Pega essa mesma folha de papel, portanto você não vai alterar a massa desse corpo. Pega essa mesma folha de papel, amassa, faz uma bolinha e solta. Você vai ver que a velocidade da queda é maior. Por quê? No primeiro caso, você tem uma resistência muito maior, porque a área da superfície é muito grande. Então, essa área de superfície cria uma força de arrasto na direção oposta ao movimento de queda. Tá certo? Então, no caso no caso de queda livre, você tem apenas uma força atuando no sistema, que é a massa vezes a gravidade, certo? O peso do teu objeto. E aí você usa um balanço de força, segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração, correto? É. Segundo a lei de Newton, a força Uhum. resulta massa vezes aceleração. Por outro lado, da sua observação, você sabe que naquele corpo em queda livre, você só tem massa e gravidade. Então você tem uma identidade entre essas duas coisas. A aceleração você caracteriza como a derivada segunda do deslocamento, da posição, certo? E aí você tem Certo. aquela equaçãozinha da queda livre, que é a primeira parte do movimento. É a primeira parte
daquela queda, do objeto em queda. Quando ele abre o paraquedas, então, o Eros, o que acontece? Aí entra em fase a força de resistência. Quando ele abre o paraquedas, a força resultante, pela segunda lei de Newton, continua sendo massa vezes aceleração, correto? Agora, quando ele abriu o paraquedas, quais são as forças que atuam sobre o corpo? Você tem para baixo o peso, massa vezes aceleração. E para cima você tem a força de resistência. Tudo bem? E aí, então, há uma hipótese física de que essa força de resistência é proporcional à velocidade. A velocidade, se você está descrevendo esse problema em termos de posição, a velocidade é a derivada primeira da função posição. E aí, então, você tem duas equações. Vocês estão vendo meu quadro aí já, não estão? Então, na primeira parte do deslocamento, na primeira parte da queda, na primeira parte da queda. Até essa a parte a parte mais confusa foi na parte quando tem que descobrir, né, quando a força tem a força de atrito do vento, né, que é a força Uhum. do paraquedas, para descobrir aquele tempo de até chegar à aceleração, velocidade, eu não lembro que ele quer. Que Sim. ele faz uma transformação lá que tá elevado, é um E elevado a um K, que multiplica T menos 5, que depois ele faz ele mexe com aquilo ali, foi ali que foi aonde eu fiquei muito confuso. Então você ficou com dúvida nas equações, na hora de resolver. Mas só um minutinho que eu chego lá. Então, essa daqui é a primeira equação, a equação da queda livre. Disso daqui ele vai tirar y, é a posição, tá? Y é a posição. Tá bom, então eu tenho que colocar aqui um menos por causa de para onde essa força atua. Se eu não me engano, ele posiciona o sistema de baixo para cima, não é isso? Isso, no solo. Isso. Ele posiciona de baixo para cima. Você pode escrever essa equação aqui, ó, ou dessa forma, em termos da função posição, ou em termos da velocidade. Tá certo? Ou em termos da posição, ou em termos da velocidade. Em termos da velocidade, a vai ser a derivada primeira da velocidade. E aqui você ainda vai ter a condição inicial. Por exemplo, você pode colocar para esse problema. Aqui você precisaria de duas condições iniciais, né? Aqui você só precisa de uma. A velocidade inicial do cara que saltou de paraquedas é zero. A posição inicial é a altura lá, sei lá quanto, x metros, tá? X metros, y de zero. E y' de zero é o mesmo valor da velocidade, zero. Você teria que dar essas duas condições. Aí na segunda parte do movimento, como eu disse, você tem massa vezes aceleração igual a menos mg. Só que aí agora a força de resistência ao movimento é para cima, na direção positiva. Então mais um gama, sei lá, eu não lembro qual foi a constante que ele usou. Vou colocar aqui um gama, assim, ó. Gama vezes V', vezes V, desculpa. Gama vezes a velocidade. Novamente, reescrevendo isso, em termos da velocidade agora, você tem aqui que mv' é igual a menos mg mais gama v, tá? Ainda com a condição inicial agora, aí é que tá. Essa condição inicial é a condição inicial no momento em que ele abre o paraquedas. Então, se ele diz que ele abre o paraquedas em sei lá quantos segundos, eu não me lembro do enunciado exatamente,
mas acho que 7 segundos. Se É ele 7. abre o paraquedas em 7 segundos, então V de 7 você vai calcular. Porque aqui você sabe calcular a velocidade. Essa equação aqui é fácil de resolver. Você vai encontrar velocidade, encontra posição, tá certo? E aí você vai descobrir que V de 7 é um certo valor aqui. E você tem, então, novamente, uma equaçãozinha. Uma equação linear, fácil de ser resolvida. Tudo bem? Joia? Até aqui? Uhum. Beleza. Aí agora, algumas coisas importantes. Ele calcula um limite. Não calcula na solução daquele problema? Ele calcula o limite, que é o limite de velocidade, né? Que ele atinge. Isso. Ele vai dizer, ele diz o seguinte: olha, quando o cara abriu o paraquedas, depois de um certo tempo, a velocidade vai se tornar constante, praticamente. Não vai ser constante, porque ela vai variar, mas praticamente constante. Qual é o valor da velocidade constante? 5 km por hora, ou 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Então, ele afirma o seguinte: uma vez que você tenha, determinado a velocidade v de t aqui, você foi e calculou v de t. Você resolveu essa EDO com essa condição inicial e você achou v de t. Aí ele começa a falar o seguinte: olha, o limite de v de t, quando t tende, t nem precisa tender para infinito, tá? Quando t aumenta relativamente, isso daqui vai para 5 metros por segundo. E isso vai te dar uma condição de determinar uma constante que fica perdida aqui, que é essa constante de amortecimento, o Eros. Eu acho que é aí a sua dúvida, salvo o melhor juízo. Correto? Uhum. Porque aparece aquela constante, não é? A constante K. Isso. Aquela constante K é o seguinte. Agora é K. Tá, tudo bem. Então deixa eu trocar aqui por K. Ó. Isso é um Kzinho minúsculo. Tá bom? Um Kzinho minúsculo. Na hora que você dividir isso daqui por M, essa equação se torna V' igual a menos G mais Kzinho sobre M vezes V. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou definir um K grande como sendo esse Kzinho sobre a massa. E aí a sua EDO é uma EDO linear, como eu disse, V' menos K grande. Eu posso estar errando algum sinal aqui, viu, Eros? Depois você fica atento. Mas acho Uhum. que não. Mas eu acho que tá Menos certo por K... causa que o eixo está embaixo e a gravidade também é Isso, negativa. isso. A gravidade puxa para baixo, né? Isso daqui é EDO. Então, a solução dessa EDO, essa EDO, na verdade, se você preferir, ela é uma EDO separável. Mas ela é linear, né? Então, aqui você vai ficar com V vezes a exponencial. Aqui é o fator integrante já. Exponencial de menos K grande T, menos K grande T, tá certo? dT. Aqui eu já estou resolvendo essa EDO, tudo bem? A derivada disso daqui, eu multipliquei essa equação pelo fator integrante. Isso aqui vai ficar menos G vezes a exponencial de menos K grande T. E aí, então, eu vou saber que V de T é igual a... integrei isso daqui, a integral da exponencial, então vai dar menos vezes menos dá mais, menos G sobre K grande, menos G sobre K grande, já vou dividir, mais uma constante C vezes a exponencial de KT, K grande T, tá? Essa é a solução. Só que observa, você vai precisar calcular essa constante C, e essa constante C você vai obter com a condição inicial do problema. Isso Não tem mesmo. dificuldade em relação a isso. Por outro lado, você não sabe quem é esse valor de K grande. É para calcular esse valor de K grande que você conhece esse limite aqui, ó. Entendeu? Para esse valor de K grande que você conhece esse limite. Tá? Você tem esse limite aqui para calcular. Tem um erro aqui em algum lugar, esse sinal. Essa exponencial tem que tender a zero.
Então, esse K grande deve ser negativo. Em algum momento aqui, deve ter um erro de sinal. Talvez aqui em cima, viu? Talvez aqui. Ele fica o E elevado a menos. E aqui, aqui é menos também, não é? Na equação? É menos, É sim. menos. É menos. Então é isso. É só trocar esse sinal aqui, ó. Então isso daqui é menos. Aí vai saindo aqui, ó. Não tem mais nada. Pode continuar com a mesma coisa. Aí aqui vai ficar menos aqui também. Menos. Aí aqui vai ficar mais. Aqui vai ficar mais. Aqui vai ficar mais. Aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar menos. E aqui, se eu não me engano, fica Fica menos ou mais? Fica negativo Fica mesmo. negativo. Isso. Aí, então, agora, aí fica claro que na hora que você calcular esse limite, na hora que você calcula esse limite aqui, ó, essa exponencial tende a zero, porque esse K grande é negativo, então essa exponencial vai a zero, certo? Então, mata essa parcela. Ou seja, você pode afirmar, depois de calcular o limite, que isso daqui, então, implica 5 é igual... 5 não, é menos 5. Por que menos? Por causa do sistema de eixos lá. Igual a menos G sobre K grande. E aí você, então, consegue calcular esse valor de K grande. E é o que é a maior dificuldade, Eros. Eu acho que talvez seja aqui que você não tenha entendido. Mas a maior dificuldade que tem nesse problema é determinar esse valor essa constante de amortecimento, vamos chamar assim. Quando começou as manipulações mais para baixo, que começou a confundir, que ele pula bastante passo, né? Ele não vai resolvendo. Mas aí é uma continha simples. Se você pegar e tentar fazer, cara, você vai ver que ela não oferece muita dificuldade. É exatamente aquele passo a passo que tem lá. Aí aqui, por exemplo, algumas coisas que ele pedia. Era qual a altura, eu não lembro qual era, mas tinham 3 coisas, não era? Era a altura, o A altura tempo que quando ele levava. abriu. O tempo que ele a altura quando ele abriu o paraquedas, aí a velocidade quando ele abriu o paraquedas e depois o tempo para chegar à velocidade que ele queria. Isso, ele queria chegar a menos 5,1. Não é isso? Isso. Porque aqui é o seguinte, olha, a velocidade de parada é 5 km por segundo, certo? Então vamos embora ver quanto tempo vai levar para chegar em 5. Porque se você for tentar calcular por essa fórmula aqui, quando que isso daqui vai ser igual a 5, você não vai conseguir. Por quê? Porque isso daqui só vai dar 5 no limite. Mas quando é que essa velocidade é 5,1? Que é bem perto de 5. Essa é a brincadeira que ele faz, certo? Aí você pega e, uma vez que já conhece o valor de C e o valor de K, o que você tem que fazer aqui é uma manipulação com essa expressão. Né? Você vai resolver uma equaçãozinha exponencial para chegar no tempo t que aparece. Uhum. Certo? É resolver uma equaçãozinha especial, cálculo exponencial, não especial. É que nesse caso ele usa o tempo como sendo a diferença. Ele coloca, tipo, é o t menos o tempo de abertura ou o Isso. tempo de caída. Aí é que tá. Essa Por que foi a quê? pegada. Isso, porque o negócio é o seguinte, essa velocidade que você calculou, veja bem, a velocidade que você calculou, ela é a velocidade total. Por que ela é a velocidade total? Porque você resolve a primeira parte e, como condição inicial da segunda parte, você coloca aqui, ó, cadê? Eu escrevi isso em algum lugar. Aqui, ó. Como condição inicial da segunda parte, você não está colocando a velocidade em 0, você está colocando a velocidade em 7. Significa que essa função V que você calculou aqui em cima, ela descreve a primeira parte do movimento,
essa função V que você calculou aqui embaixo, ela descreve a segunda parte e elas colam uma na outra. É por isso que ele usa, no exemplo e no exercício, você teria que usar a diferença de T menos o instante que ele abriu paraquedas. Porque aí a pergunta é, depois que ele abre o paraquedas, quanto tempo leva para ele chegar em 5,1 metros por segundo? E por que a pergunta tem que ser feita assim? Porque se a pergunta fosse simplesmente feita quanto tempo leva para chegar a 5,1 metros por segundo, você teria duas respostas possíveis para esse problema. Porque uma vez que o paraquedista salta com velocidade nula, logo depois que ele salta, a velocidade dele passa por 5,1. Aí ele abre o paraquedas e a velocidade vai diminuir até ele chegar em 5,1 novamente. Entendeu? Mas aí a pergunta é, quanto tempo depois que ele abre o paraquedas, você tem a velocidade de 5,1? É por isso que aparece aquela diferença. Uhum. Beleza? Beleza, não. Ficou claríssimo. Obrigado, professor. Nada, rapaz. Mas quem? Dúvidas sobre a lista? Tá suave, professor. Fala aí, Igor. Você falou que tá suave? Isso mesmo. Tive minhas dificuldades lá, mas eu, conversando com os amigos meus, aí consegui resolver. Beleza, beleza. Nas questões discursivas, pessoal, o que vocês acharam? Como é que foi? Professor, Diga. sobre a Leonardo. questão discursiva, desculpa te interromper, para ser sincero, eu tive Não, muita dificuldade vendo os vídeos, porque eu não imaginava que a gente usava DO para saber quanto tempo demora para uma batata esfriar. E o meu nem era esse, ó. O meu era do fazendo sorvete ainda, que eu não entendi nem o enunciado. E aí teve um dia da monitoria que eu já tinha visto o vídeo e eu tinha entendido o porquê de usar o MEDO. E aí o monitor me ajudou muito, muito mesmo, e eu consegui chegar numa expressão. Certo. Só que, eu vou ser sincero, eu não entendi o porquê daquela expressão para fazer aquilo tudo. Então, tipo assim, deixa eu só pegar o papel aqui. Um segundo. Pronto, achei. Aí, tipo assim, eram umas coisas igual. Eu pegava. Primeiro, eu acho que muita gente ficou na dúvida, que a gente tem até um grupo que eu vi, a questão de supor valores, né? Porque era uma coisa que eu imaginava assim, exemplo, o meu tinha vazão, tinha o cálculo de vazão e tinha concentração também. Então eu ficava com medo assim, eu tenho que chegar, eu tô numa concentração baixa e eu tenho que chegar numa alta. Então, teoricamente, eu tenho que adicionar uma concentração maior, isso é claro, tem que ser maior do que a que eu quero. Só que eu falava assim, quanto tem que ser essa concentração para a questão dar certo? E isso que tava tirando, falando, o que eu tenho que fazer? E aí o monitor chegou para mim e falou assim, não, você pode supor valores. Aí beleza, aí eu supus 280 de concentração, aí deu uns números absurdos, entendeu? Aí o que eu queria te perguntar é que, nesse caso, como que você daria tipo, umas dicas pra gente, você que já sabe fazer, para resolver essas questões? Bom, primeiro vamos pensar um pouco no problema em si, tá bom, ô Leonardo? Porque aí eu acho que eu vou clarear as coisas para vocês. Esse problema do sorvete, fazendo sorvete, podia até parecer, fazendo sorvete é de temperatura, e não é, ele é um problema de mistura, porque na verdade, eu imagino que vocês saibam, aquilo não é tão fora da realidade, é claro que é um problema hipotético que eu modelei, que eu montei, mas os tanques de resfriamento, eles têm uma água, é uma salmoura mesmo, exatamente para evitar que a água congele. Isso. A função é não deixar a água congelar, tá certo? Então, não é tão fora da realidade assim. Mas então, o problema do sorvete era só um nome, para dar um
Não, eu precisava botar um nome lá e falar, vamos fazer sorvete. Pois Então você tem é, eu problema li de a mistura. questão, aí eu fiquei tipo assim, mas nenhum momento aqui ensina a fazer sorvete. Então, da próxima vez eu vou tentar um nome mais fidedigno ao problema para evitar maiores complicações. Sem problema. Mas aí, olha só, pensa no problema de mistura, tá joia? Pensa no problema de mistura. Tive uma ideia aqui a respeito do nosso curso. Depois eu ponho em prática. Um problema de mistura clássico com a hipótese de homogeneidade, que é essa que a gente faz. A hipótese de homogeneidade, você diz o seguinte, olha, se você parar num instante de tempo e começar a medir a concentração em qualquer ponto do recipiente, a concentração vai ser sempre a mesma. Tá? Essa é a hipótese que simplifica todo o problema, porque ela diz para você que calcular a concentração ou calcular a quantidade de sal é um problema que não depende da posição espacial, tá? Não depende do tamanho do recipiente, porque você está fazendo uma hipótese de que, por exemplo, tem uma pá lá dentro revirando aquela solução de tal maneira que, mesmo que você despeje uma quantidade absurda de sal aqui, a hipótese de simplificação que você faz diz que em qualquer instante aquela solução está sempre homogeneizada. Ah, eu tinha uma solução que inicialmente tinha 5 kg de sal dentro dela. Aí eu comecei a jogar uma solução aqui para dentro que a cada litro de água tem 1 kg de sal. Não importa, a quantidade de sal lá dentro vai aumentando rapidamente, mas em qualquer instante de tempo, se você mede aqui no ponto de despejo, ou se você mede lá no ponto de saída, a concentração dentro do recipiente é a mesma. A concentração na vazão de entrada, no duto de entrada, é uma. Lá dentro do recipiente, você está imaginando que ela é sempre a mesma em qualquer que seja a posição. Essa simplificação, então, diz para mim que eu tenho um problema que é caracterizado por uma variação temporal. A quantidade de sal dentro desse recipiente varia com o tempo, única e exclusivamente. Tudo bem? Essa é a hipótese que simplifica e é a hipótese importante desse problema. É ele que vai permitir a gente tratar o problema da seguinte forma. Como é que varia a quantidade de sal lá dentro? A quantidade de sal lá dentro. Como eu calculo a variação da quantidade de sal? Bom, já que ela varia só com o tempo, eu preciso calcular o seguinte. Quanto de sal entra no recipiente e quanto de sal sai? A variação da quantidade de sal lá vai ser dada por essa diferença. Tá bem? Então, Isso que eu aí pensava, você tem eu posso perguntar se o que eu pensava era certo nesse ponto? Pode, Eu claro. pensava o seguinte, vamos supor, o tanque falou que estava com, acho que era 20, Uhum. e que precisava chegar em 70. Eu pensava o seguinte, na minha vazão, que é em função do tempo, Uhum. vai estar saindo concentração, vai estar saindo um líquido que tem a concentração de 20 gramas por litro de concentração. E ao mesmo tempo, vai estar colocando uma solução onde a concentração salina é de 90 gramas, até rolar a homogeneidade e o líquido todo assumir um valor. Eu pensava assim, até exemplo, no caso era 70 o que ele queria, né? Eu pensei assim para fazer. Então, o tempo da vazão, ele teoricamente ele ia estar junto com o tempo que você está acrescentando. Eu pensei assim. E aí você conversou com um monitor. Isso. E aí ele falou para você que não era assim, correto? É, sim. Aí ele me Porque falou não que. é. Veja só, ô Leonardo, deixa eu fazer um esquema aqui. Então, como eu mencionei, a variação, e entenda a variação como derivada, a variação do sal é calculada pela diferença da quantidade que entra pela quantidade que sai. Quando na sua cabeça você falou assim, olha, a quantidade que sai é 20 vezes o fluxo, você estava presumindo que em qualquer instante de tempo, você estava presumindo, não, você estava dizendo que em qualquer instante de tempo, a concentração de saída era sempre igual a 20. Mesmo que você tenha se atentado ao fato de que você estava jogando uma solução com mais sal lá para dentro para aumentar. Ora,
você tem uma coisa meio que paradoxal aí. Você está dizendo que a Sim. concentração mantém-se constante na E o saída, sal tá mesmo sumindo. quando você está jogando sal lá dentro. O sal está indo Foi o para que ele me onde? falou. Tem uma outra substância aí dentro, Tá engolindo reagindo com o sal. sal e transformando em água. Entendeu qual é o problema do seu pensamento? Sim. Aí é que está. Você negligenciou completamente a hipótese importante que eu mencionei no começo, que é a hipótese de homogeneidade. Tá? A hipótese de homogeneidade, traduzida em equação, ela diz que em qualquer instante de tempo, a quantidade Q de T, ou se você preferir, não, Q de T não. Fazer o seguinte, Ctrl Z aqui. Deixa eu descrever em termos de concentração. Em qualquer instante de tempo, a concentração C de T dentro do recipiente, ela é, já que a solução é homogênea, essa concentração C de T é simplesmente o quociente entre a quantidade Q de sal dividido pelo volume V do tanque. Quando você divide a quantidade, a massa de sal pelo volume do tanque, você tem a concentração. Essa aqui é a concentração em qualquer instante de tempo dentro do sal, dentro do tanque. Então, qual é a quantidade de sal que sai? É essa concentração multiplicada pelo fluxo de saída, né? Pelo V, eu coloquei como V. V, melhor chamar de F, né? V já tem o volume aqui. Não, é porque eu tratei o volume como. Já coloquei como valor direto, eu não coloquei uma variável, eu deixei o V como vazão, né? A minha expressão eu deixei, tipo assim, Entendi. em função de MT, que seria o seu CT, né? E o Aham. volume eu já tinha colocado direto o do início, né? O volume que ele falou que não muda, ele falou que o volume não mudava. Isso. Muito bem. Então, dq dt é igual à quantidade de sal que entra. Como é que você calcula a quantidade de sal que entra em termos da concentração? É melhor você escrever isso dessa forma. A quantidade de sal que entra em função da concentração de entrada é esse fluxo, porque quando ele diz que o volume é constante, qual é o fluxo de entrada e o fluxo de saída? Se o volume é constante, qual é o fluxo de entrada e o fluxo de saída? 10 litros por minuto? 15 litros por É o minuto? mesmo, É eu o tava. mesmo. Aham, É o sim. mesmo. Tá Uhum. certo? Então, essa equação de balanço de massa, que a gente chama, fica aqui, ó, quantidade de sal que entra, menos a quantidade de sal que sai, que é F. É, porque é o mesmo fluxo de entrada e saída, porque o volume não varia, vezes a concentração de saída, que é Q de T, sobre V de T. Eu vou escrever V de T aqui, porque isso daqui é uma situação... Vou até tirar esse E daqui, ó. Deixa eu tirar esse E para escrever a equação genérica. Fs. Ou de acho. Fs. O fluxo de saída, tá bom? Suponha que você tem uma situação em que o volume não é constante. Então você tem um fluxo de entrada de salmoura e um fluxo de saída de salmoura. A quantidade de sal que entra é o fluxo de entrada vezes a concentração. A quantidade de sal que sai é o fluxo de saída vezes a concentração. E aqui agora, veja, a sua concentração na saída não é 20, o valor inicial. Ela é Porque um à valor medida que você variável com o acrescenta, tempo. ela tá variando a concentração dela. Exatamente, Uhum. exatamente, exatamente. No caso específico do exemplo, então o que você tem é V de T como sendo o volume inicial mais a quantidade que está sendo depositada de salmoura. A quantidade depositada de salmoura é calculada assim, ó, fluxo de entrada menos fluxo de saída vezes o tempo. Isso aqui calcula para você quanta salmoura é depositada no tanque. Salmoura, tá? Aqui eu estou pensando na solução completa já. Uhum. Como no exemplo, fluxo de entrada e fluxo de saída são iguais, você vai ver que o volume não depende do tempo, o volume é constante.
V de t é igual a 1 V0. E aí é que tá, veja bem, pouco importa qual é o fluxo de entrada que você coloque. Pouco importa qual é o fluxo de saída que você coloque. Vai ser o Pouco mesmo. importa qual é a concentração na entrada. O Sim. que acontece se você colocar uma concentração muito pequena na entrada? Se você colocar uma concentração de sal muito pequena na entrada, pode acontecer de que ela não seja suficiente. Será? Vamos pensar, deixa eu pensar, vamos resolver essa equação aqui, ó, tá? Vamos resolver essa equação nos moldes do exemplo, só para você ver o que acontece. Deixa eu escrever aqui, então. Professor, antes de você escrever, eu posso só, tipo, falar o que eu fiz, porque eu tô achando que deu errado. E aí eu queria, porque aí eu acho que já dá para eu entender quando você for explicar. Tá, diga. Eu fiz um DMDT, que seria esse DQ DT que você fez, Tudo né? bem. E aí, a minha expressão que eu achei, eu até escrevi aqui, eu coloquei assim, ó, o V, que seria o fluxo, né, a vazão, Hã? que no meu caso foi vazão, vezes um CA, que isso foi uma coisa que eu pensei junto com o monitor, né? O CA, o que eu chamei de CA? Era concentração acrescentada. CA, então, era tipo assim, eu escolhi uma concentração de 90 que estava sendo acrescentada. E eu multipliquei ela pelo volume, porque a concentração é por gramas por litro, e o volume era 2.500. Foi o que a gente, teoricamente, ele falou. Menos a função, né, que no meu caso foi m de t, até coloquei essa função que diz respeito à aceleração da quantidade de sal pelo tempo. Então seria a função da massa de sal. Então, tipo assim, é menos a quantidade de sal que está entrando por tempo sobre o volume, né? E eu concordei muito com essa expressão, porque quando eu parei para pensar nela, tem muito sentido que, tipo assim, essa expressão do valor inicial que eu estou acrescentando, menos o que está tendo de sal, vezes a vazão, teoricamente vai me dar esse equilíbrio que eu estava pensando. Aí eu não sei se está da minha cabeça, mas Veja bem. Aí vai depender, e aí você precisa tomar muito cuidado, o Leonardo. Você precisa tomar muito cuidado, porque, veja só, deixa eu escrever a minha equação aqui, tá? beleza. Essa equação aqui de cima. Só que eu vou passar esse Fs para cá, sobre V, que é constante, V0, vezes Q, igual a Fe vezes Ce. Veja só, eu posso definir que Q de T é a quantidade de sal, certo? Ou eu posso dividir ou eu posso definir uma variável M, como você está definindo. Vou usar a letra que você escreveu. M não vou usar M para não te confundir. Vou usar uma outra letra, vou usar a letra N aqui. Posso definir uma letra N que vai representar para mim. Não posso. Não fica bom. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode definir as grandezas aqui. Esse problema, por exemplo, ao invés de ser modelado em termos da quantidade de sal, ele pode ser modelado em termos da concentração. Tá? Então, ao invés de medir a dq/dt, você mede dc/dt, tá certo? C de t Sim. seria isso daqui. Esse balanço ainda seria mais ou menos o mesmo. Só que, ao mudar a variável, você tem que ter uma homogeneidade na sua equação, para que todos os termos que você está incluindo nessa equação estejam em física, tem um termo para isso, as dimensões precisam estar equalizadas. Pensa assim, ó, você não pode ter uma variável medida em metro por segundo e uma outra variável medida em quilômetro por hora. Você tem que acertar isso. Então vão aparecendo constantes que vão
normalizando, talvez normalizar seja a melhor palavra, que vão normalizando as variáveis que aparecem na equação, tá certo? Essa é a situação aqui. Pelo que você me descreveu, você está pensando que M, mais do que medir, não é a quantidade de sal, é a concentração multiplicada pela vazão, é isso? Não, eu disse, você está falando o M de T? O M de T, a função Eu M de coloquei T. ele que seria a função que diz respeito à alteração da quantidade de sal pelo tempo. Alteração pela quantidade de sal no tempo. A gente queria transformar, tipo assim, porque deu a concentração que é gramas por litro. Eu acho que o que ele falou que eu entendi foi o Pois seguinte. mas gramas por litro, grama por litro é a concentração. Sim. Então, veja só, se isso daqui está representando para você a concentração, tá? Você não pode dividir isso por V, porque a Não, hipótese... desculpa, professor, esqueci de falar. A gente não usava o gramas por litro, a gente convertia só para massa, né? Igual eu. Só em gramas. Isso, só em gramas. Tá, então deixa eu pensar aqui. Se M para você é medido em gramas, Isso. Aí a concentração daria MT sobre V. pois é, mas aí é que tá. Se M para você é medido em gramas, M é exatamente o meu Q de T, entendeu, Eduardo, o Leonardo? Entendi. Porque aí você está calculando a quantidade de sal que tem lá dentro. Uhum. E aí, se você tá calculando M como sendo medido em gramas, M sobre V é a concentração, como você observou, correto? Sim. E aí faltou aqui você multiplicar por quem? Pela vazão. Entendeu? Sim. Faltou você multiplicar pela vazão. Não, mas na minha eu multipliquei pela vazão. No meu caso, ficou a vazão vezes a massa de sal que eu estava adicionando a minha concentração de 90 gramas por litro, menos o Ok. MT, que seria essa alteração da massa sobre o volume. Foi essa a equação que eu achei, entendeu? Então, essa equação aqui, ó. Tá vendo? Entendi. E é isso que eu tô te falando, que faltou aqui o quê? Faltou exatamente esse fluxo. Porque aqui você tem a concentração, ó. Então, vamos olhar para as medidas aqui, o Leonardo. V é fluxo. Então, V Sim. é litros por Por litros, tempo, por segundo. litros por T, Isso. certo? Litros por Beleza. T. A concentração é o quê? É grama por Por litro. litro. Olha, eu ainda sei fazer essas contas de física. Então, esse produto é grama por tempo. Grama por Ou tempo. seja, é a variação da massa com o tempo, que está Sim. condizente com o M que você está me dizendo. Se você tem esse M' aqui, ó, M' não é medido em gramas. Então, M' é medido em grama por T. Isso. Tá? Agora, Bem, M sobre V é o quê? Grama por litro. por litro. Viu? Uhum. Entendeu o problema? Aí como é Entendi. que você corrige? Multiplica pela vazão. Multiplicou pela vazão, vai ficar grama por tempo novamente. Uhum. Entendeu? Entendi. O equívoco aqui, o Leonardo, está nessa grandeza que se perdeu aqui, nessa Entendi. constante do fluxo, tá? Uhum. Não entendi. Tranquilo. Beleza? Beleza, não entendi Deixa eu te bem. mostrar aqui uma coisa agora. Ó. Uhum. Deixa eu te mostrar. Deixa eu fazer essa continha rapidinho aqui, só para verificar a seguinte pergunta. Faça-se a seguinte pergunta: será que a concentração de entrada ser muito pequena influencia a solução desse problema? Ou seja, eu tinha 20 gramas por litro e queria uma concentração de 70 gramas por litro. Eu acho que era isso. Será que se eu botar uma concentração de entrada, por exemplo, de 10 gramas por litro, isso vai ser suficiente para, em algum momento, eu ter 70 gramas por litro lá dentro? Vamos fazer a conta aqui, ó.
De novo, isso daqui é uma EDOzinha linear, tá certo? Isso daqui é constante. Então, veja só, a solução disso daqui vai ficar assim, ó, dq dt, na hora que você calcular o fator integrante aqui é exponencial disso daqui vezes t. Então vai ficar assim, ó, d dt de q de t vezes a exponencial de fs sobre v0 t igual a integral dessa constante aqui, fe vezes ce t, mais uma constante que eu vou escrever k aqui, para não confundir com o c, tá bom? Opa, calma. Eu tenho que tirar essa... Peraí. Eu não integrei ainda, não. Agora sim. Então... Ah, tá. Vezes a exponencial. Tem que multiplicar aqui pela exponencial. Oh, meu Deus. Concentração de entrada. Vezes o fator integrante. Isso. Muito bem. Agora sim, integrando isso daqui, vai ficar q de t vezes a exponencial do lado de cá, essa integral vai ficar fe, Paulo não sabia disso, não. ce. Não Opa, sabia. tem um áudio Não aberto sabia. aí, hein? Semestre passado, um áudio aberto desse, o menino virou para mim e falou, estava falando que estava pensando em até contratar um camarada para fazer os exercícios dele. Um áudio aberto. Isso que é o perigo do EAD. Então tá aqui, ó. Integrei aquela expressãozinha lá de cima, a integral da derivada vai me dar isso daqui, integrei ele do outro lado. E aí, então, vejam bem o que acontece. Quem vai ser Q de t? Q de t vai ser igual a Fe sobre Fs vezes a concentração de entrada mais K vezes a exponencial de menos Fs sobre V0 t. Essa é a solução. Tudo bem? Essa constante K aqui vai ser calculada com a quantidade inicial de sal. Tá certo? Aí calcula essa constante K aqui, dependendo da quantidade inicial de sal. Então, o Q de zero vai ser Q de zero, é um valor aqui dado, você conhece, você chutou esse cara. Do lado de cá vai dar exponencial de zero, dá 1. Então, isso aqui vai dar o fluxo de entrada sobre o fluxo de saída, vezes a concentração de entrada, mais K. E aí, essa constante K, a constante K, é igual a... K vai ser igual a Q0, Q0, menos FE FE sobre FS. vezes concentração de entrada. Tá. Então, você tem esse valor de K aqui e você tem essa expressão. Qual é o limite aqui? O que acontece quando você tem um tempo suficientemente grande? Quando você tem um tempo suficientemente grande, isso daqui invariavelmente vai a zero. Que Fs sobre V0 é positivo, então isso daqui vai a zero, essa exponencial, independente do valor de K, tá certo? Sim. Independente do valor de K. Portanto, o limite de Q de T, Tendendo a quando infinito. Q cresce, é igual a Fe vezes Ce sobre Fs. Como o fluxo de entrada e o fluxo de saída são iguais,
nesse problema, correto? Aham. Isso aqui é igual a concentração de entrada. Ou seja, a resposta a essa questão, e os valores? Precisam ser maiores, menores? O valor precisa ser maior, né? Se você tem uma concentração de entrada menor do que a concentração que é o seu objetivo, tá certo? Sim. O que vai acontecer? Num tempo suficientemente grande, a concentração vai se aproximar da concentração de entrada. Então, não tem jeito de você chegar no valor máximo se a concentração de entrada for menor. Tá? Tem que ser no mínimo Beleza? 70,00001. Isso, no mínimo 70. Tá Não, bom? mas, professor, mesmo se fosse 70, não daria, né? Se fosse 70... É porque você teria que ter um tempo infinito, Você né? teria que ficar lá infinitamente para chegar no 70. Isso, É como se teria um fosse uma tempo assíntota, infinito. no caso, esse infinito. Ele é uma assíntota. Ele é É. exatamente uma assíntota, tá? Ele é Entendi. Não exatamente uma entendi assíntota. muito bem a questão. Beleza, então, rapaz. Obrigado, professor. Nada, gente. E mais o que, pessoal? Eu quero ainda discutir algumas coisas sobre o material que eu já disponibilizei para vocês hoje, mas a gente ainda tem tempo de sobra para quem tiver dúvidas ainda sobre a lista de exercícios, poder perguntar. Não? Então tá bom. Deixa eu voltar lá para minha lá para o meu quadro. Eu quero mostrar para vocês eu deixei 3 exercícios para vocês, pessoal. Vocês conseguiram olhar, vocês conseguiram ver esses exercícios, tentar fazer? São 3 exercícios bem simples que eu deixei na sexta-feira para vocês. Estou até mostrando ele aqui. Vocês estão vendo ele? Estão vendo eles? Estamos sim, professor. Conseguiram mexer com eles? Conseguiram pensar um pouquinho a respeito? Eu queria ter como ponto de partida para essa discussão desse material da semana passada esses 3 exercícios. Sim, não. Eu vi os vídeos, eu comecei até a fazer, mas eu tive um pouco de dificuldade. Eu não dediquei tanto tempo assim para eles ainda não, professor. Entendi. Mas alguém tentou? Eu ia te pedir para você fazer a número 2, que eu fiquei... As outras eu consegui entender, eu não acabei a questão, mas eu consegui entender o que eu tinha que fazer. A 2 eu agarrei muito, muito, muito. Uhum. Mais alguém queria comentar? Igor, você Professor, piscou aí, você quer falar alguma coisa? eu queria, na verdade, eu consegui fazer todas elas, eu consegui desenvolver alguma coisa em todas elas, mas nenhuma das 3 eu consegui chegar no resultado que eu fiquei satisfeito, sabe? Não me pareceu muito certo os resultados que eu achei em nenhuma delas. E a 2 eu não consegui nem chegar em um resultado assim. Tá. Vejam bem, pessoal. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito do exercício? Não? Tá. Qual foi a ideia dessa lista de exercícios? Eu tenho sentido ao longo dessas primeiras semanas, que já não são tão primeiras assim, como a lista de exercícios que vale ponto só vem uma semana, daqui a uma semana, muitas vezes o pessoal, vocês têm ficado meio que acomodados em relação ao material. Não estou falando isso, né, para todo mundo, mas boa parte tem ficado muito acomodado. Então a ideia dessa lista de exercícios que eu deixei na sexta-feira, pequena, coisa simples assim, é que pelo menos você vai dar uma olhada, assistir o vídeo, tentar fazer o exercício, e isso vai te induzir alguma dúvida, vai te gerar alguma coceira na cabeça e que a gente possa ter um ponto de partida para discutir. Eu não pretendo fazer uma explanação geral do conteúdo a partir desses exemplos, mas eles abordam elementos assim importantes da teoria que são necessários para boa compreensão. Então a ideia é que vocês tentando fazer esses exercícios,
vocês tenham dúvidas nessas coisas que são principais e que eu possa, a partir daí, tentar trabalhar com vocês nessas reuniões nossas. Tá bom? Nesse sentido, então, eu proponho que eu faça esses exercícios. A ideia é eu fazer realmente esses exercícios com vocês aqui hoje para ir fazendo os apontamentos importantes. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês as coisas que são importantes e que estão colocadas aqui nesses 3 exercícios. A ideia de Wronskiano é importante, a palavra é estranha, mas é um aspecto bem importante do que aparece aqui. Calcular o Wronskiano tem uma formulazinha que está dada lá no material que eu passei para vocês. Então, o cálculo do Wronskiano em si não é desafio qualquer, tá? Mas a ideia do que ele representa, sim. A ideia do que ele representa é importante. Segunda questão, verifique que a função é solução da EDO. Você vai fazer o quê? Você vai calcular as derivadas dessa função e substituir aqui. Mas aí eu chamo a atenção de vocês por que aparecem 2 constantes. Eu esqueci de dizer isso. C1 e C2 são 2 constantes. Poxa, uma solução tem 2 constantes? A EDO de segunda ordem, 2 constantes apareceram aqui. E é exatamente isso. A solução geral de uma EDO de segunda ordem, ela vai ser, ao contrário das EDOs de primeira ordem, a solução geral de uma EDO de segunda ordem é uma família de funções que depende de 2 parâmetros constantes. À medida que você aumenta a ordem da equação, a família passa a depender de mais parâmetros. Então, se a EDO é de terceira ordem, a família de soluções vai depender de 3 constantes, e assim sucessivamente. A ideia, então, nessa questão número 2, é levar vocês à situação de que a solução geral de uma equação diferencial ela é uma família de funções que depende de um número de parâmetros igual à ordem da equação. Uma EDO de primeira ordem dependia de 1 parâmetro, uma EDO de segunda ordem, 2 parâmetros, terceira ordem, 3 parâmetros, e assim sucessivamente. Por fim, uma ideia extremamente importante nas EDOs de ordem 2 e ordem superior é o que eles chamam, o que é chamado de conjunto fundamental de soluções para a EDO. O que é um conjunto fundamental de soluções? Um conjunto fundamental de soluções é um conjunto de soluções que geram a solução geral da EDO como combinação linear dessas funções. Então, para o caso de uma EDO de segunda ordem, quantos parâmetros eu tenho para gerar a solução geral? 2 parâmetros. Quantas funções eu vou ter no conjunto fundamental de soluções? Vou ter 2 funções no conjunto fundamental de soluções. Tá? Então, o segundo exercício, o terceiro exercício, o segundo exercício e o terceiro exercício estão ligados a como você obtém a solução geral de uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Para vocês entenderem, antes da gente ir nesse exercício, vamos pegar a EDO mais boba de segunda ordem que você possa imaginar. A EDO mais boba de segunda ordem, quem que me chuta ela, por favor? EDO de segunda ordem mais simplória que você pode me dar. Y 2 linhas mais Y igual a 0? Não, essa é complicada. Y 2 linhas igual a 0. Y 2 linhas igual a 0. Essa é a EDO mais trivial possível. Isso daqui não é nenhuma EDO, isso daqui é uma... Você está procurando primitiva de uma função. Você está procurando a primitiva da primitiva. E você resolve isso daqui por integração, concorda? Veja. A primeira integral vai dar y' igual a uma constante C1. A segunda integral vai dar y 2 linhas. Y igual a C1t mais C2. Essa daqui é a solução geral desse problema. Y igual a C1 vezes T mais C2 vezes 1. Constante? Constante. Eu tenho aqui 2 funções que eu quero chamar a atenção de vocês para esse exemplo trivial. Y1 de T igual a Y1
de t igual a t, aqui, e y2 de t igual a função constante 1. Tá bem? Esse par de funções gera a solução geral da EDO como uma combinação linear delas duas. O conceito de combinação linear que eu estou falando aqui, gente, é aquele conceito de combinação linear lá dos espaços vetoriais do curso de Gaave. Lá no curso de Gaave você falava de espaços dos números reais, mas vetor pode ser qualquer coisa, né? Na física vocês aprendem isso, vetor pode ser qualquer coisa. Na matemática, mais coisas ainda, vetor pode ser uma função. Então, aqui eu estou pensando funções como vetores de um espaço vetorial. E quando eu falo de combinação linear, é exatamente isso. Uma constante vezes a função t, uma constante vezes a função constante 1. Essas duas funções formam um conjunto fundamental de soluções para essa EDO boba que você tem aqui. Por quê? Porque a solução geral é uma combinação linear das duas e porque, além disso, o Wronskiano dessas duas funções é sempre diferente de zero. Tá? Depois a gente vai calcular ali em cima. Então, aqui, novamente, a ideia de solução geral de uma EDO, a ideia de que para a solução geral de uma EDO de segunda ordem, você tem uma família de funções que depende de dois parâmetros, tá? E a ideia do Wronskiano que vai aparecer lá em cima. Tudo bem? Então, vamos lá, olha só, essa questão número 1 aqui. Deixa eu recuar aqui para o lado a minha tela. Eu quero manter isso daqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Vocês ainda conseguem ler os enunciados, não? Não tá dando, não, Sim. professor. É que eu tô conseguindo Pra ler. mim aqui tá não? dando. Ah, não, é só jogar Tá pro lado, aqui, beleza, mas beleza, tá beleza. pra mim. Tá dando. Beleza, então. Veja bem, o Wronskiano. O Wronskiano de um par de funções, y1 e y2, ele é o determinante 2 por... Eu estou falando do Wronskiano de duas funções, tá? Você pode calcular o Wronskiano de quantas funções forem. y1, y1, linha, y2, y2, linha. Isso é o Wronskiano de um par de funções. Se fossem três funções, você teria y1, y2 e y3, e as derivadas até a segunda ordem. Se fosse quatro funções, o Wronskiano de quatro funções, y1, y2, y3 e y4. E daí para baixo, você vai derivando. São quatro funções, você deriva até a terceira derivada. Tá? O determinante disso daqui, tudo bem? Então ele disse para você no enunciado desse problema o seguinte, olha, eu tenho uma função y1 que é exponencial de 2t. E eu tenho uma segunda função y2 que eu não sei quem é. Mas eu sei que o Wronskiano dessas duas é igual a 3 vezes a exponencial de 4 exponencial de 4t. Ok? Opa! Então eu vou usar essa fórmula do cálculo do Wronskiano, vou usar essa função y1 para tentar encontrar essa função y2. Como é que eu faço essa continha? Então, o Wronskiano é 3 exponencial de 4t, por um lado. Por outro lado, ele é a função y1. y1 é exponencial de 2t. Qual é a derivada da exponencial de 2t? 2 2 é elevado a 2t. A função y2 eu não conheço. Mantenho ela aqui. E aí eu sei calcular esse determinante, porque é só multiplicar e subtrair. Aqui eu tenho que exponencial de 2t vezes y', 2', menos 2 exponencial de 2t vezes y2. E aí eu tenho essa identidade aqui agora, gente. Ó, essa exponencial é igual a essa diferença. Eu posso, então, dividir isso pela exponencial de 2t, tudo bem? Então, ó, dividindo,
pela exponencial de 2t, que é a menor exponencial, eu vou ter aqui 3 exponencial de 2t, exponencial de 4t dividido pela exponencial de 2t da exponencial de 2t, e aqui y2 linha menos 2y2. E isso daqui, veja, não me deu a função y2 ainda. Quando você impõe a condição sobre o Wronskiano, quando você conhece a função y1 e usa essas informações, a pergunta dessa questão número 1 transforma-se numa EDO linear de primeira ordem. Vamos só reescrever essa equaçãozinha aqui de outro modo. E aí fica... Opa, vou voltar. Vira y' e y. Aqui, ó. Y2 linhas, ou Y2 linha. Deixa eu só modificar aqui a forma. Y2 linha menos 2y2 igual a 3 exponencial de 2t. Isso é uma EDO linear? EDO linear de primeira ordem. Tá? E aí, então, eu vou calcular o fator integrante dessa EDO. Qual é o fator integrante dessa EDO? U de t igual a exponencial de menos 2t. O coeficiente p aqui é menos 2, U de t exponencial de menos 2t. Se eu multiplico, então, essa equação pelo fator integrante, eu tenho exponencial de menos 2t vezes y2' menos 2 exponencial de 2t vezes y2. Aqui vai ficar 3 vezes ninguém, 3 vezes 1, porque a exponencial de 2t vezes a exponencial de menos 2t dá 1. O lado esquerdo, como é de praxe, como é a propriedade do fator integrante? O lado esquerdo é a derivada do produto da exponencial de menos 2t por y2. E aqui, 3. Portanto, se você integrar agora... Y2 linha, não, professor? Não, y2, jovem. Tá certo. Derivada do produto, beleza. A derivada desse produto vai resultar Isso. desse lado aqui, ó. É só você fazer a conta, ó. Derivada do y2, derivada do y2 vezes a exponencial, mais o y2 vezes a derivada da exponencial. A derivada da exponencial de menos 2t dá menos 2 exponencial de... Faltou menos aqui, né? Menos 2t. Ok? Então, o y2 vezes a exponencial de menos 2t é igual a 3t mais uma constante c, o que implica que y2, e aí você descobriu não apenas uma função, mas você descobriu infinitas funções, y2 é igual a... Eu acho que eu errei alguma conta aqui. Não errei não. 3t mais c vezes a exponencial de 2t. Essa é a sua função y2, certo? Certo. Então, a ideia aqui era simplesmente trabalhar com o Wronskiano mesmo, tá? Simplesmente trabalhar com o Wronskiano. Bom, o Wronskiano, aí aproveitando para falar um pouco sobre o Wronskiano e sobre as soluções fundamentais. O que são as soluções fundamentais de uma EDO de segunda ordem? Vou falar das EDOs de segunda ordem. As soluções fundamentais de uma EDO de segunda ordem são um par de soluções, prestem atenção, um par de soluções tais que o seu Wronskiano seja diferente de zero para pelo menos um valor de t dentro de um determinado intervalo. Então, as soluções fundamentais são dadas a partir do cálculo do Wronskiano. O Wronskiano calculado diferente de zero
indica que essas funções, caso sejam soluções, formam um conjunto fundamental. E aí as coisas, então, encaixam uma com a outra. Tá bom? Beleza. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para pegar a segunda que... Professor, Oi. Eu cheguei nesse resultado também, e aí Aham. ele me deixou um pouquinho Que confuso. bom Acho que a gente fez certo, né? Uhum. E ele só me deixa um pouco confuso, porque como ele me pediu uma função, eu achei que eu teria que achar realmente uma função e não a família. E aí eu pensei que eu teria que fazer alguma coisa do tipo escolher um valor de constante, alguma coisa do tipo. Mas seria isso mesmo, então, né? Uhum. Ah, não. Ok. Pronto. Resolvida a sua fatura, ô Igor. Não, tranquilo, professor. Tá certo. Encontre uma função. Bom, faço C igual a zero. E aí, para C igual a zero, eu tenho a mais simples dela, certo? Sim. Então, a função 3t exponencial de 2t. Beleza? Ok, vamos no segundo caso, então. No segundo problema que eu deixei para vocês. O segundo problema é um problema que eu gostaria de ter feito um exercício similar antes, mas vamos aproveitar a oportunidade, que é o exercício de verificar que uma determinada função é solução da EDO. O enunciado é esse. A função é solução da EDO. Então, o que você tem que fazer? Você tem a EDO, você tem a função. Calcula as derivadas, substitui aqui, e isso tem que dar zero. É isso que você tem que fazer, tá bem? Então, na questão número 2, vamos lá. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. Começando a ficar com... Deixa eu voltar aqui, hoje vai dar muita anotação. Para a questão número 2, alguém pode falar para mim qual é a função y de t? A EDO é y duas linhas mais y linha ao quadrado igual a zero. A Professor, função, alguém lembra? Diga. y de t é igual a 1/4. Peraí. Tá bom. Y de t. 1/4 De 3t mais c1 elevado a 4/3. mais C2. Isso, mais c2. Beleza. Então, como eu disse, eu quero verificar que isso daqui é a solução. Na verdade, é mais do que isso, porque eu quero que vocês tenham atenção para esse caso em que a solução que você está obtendo, ela depende de dois parâmetros. Esse era o aspecto mais importante que eu queria ressaltar aqui. A conta é simples. O que eu faço? Como eu já disse, eu vou calcular as derivadas. Y' vai dar 10 4/3, então dá 1/3 de 3t mais C1 elevado. 4/3 menos 1 dá 1/3. Então, eu estou usando aqui a regra da cadeia para derivar. A derivada da função de fora, que é a função exponencial, vezes a derivada da função de dentro. Qual é a derivada de 3t mais C1? Derivada de 3t mais C1 dá quanto? 3. 3t mais C1, não? Porque C1 é... Tem o 3t mais C1. Não pode negligenciar. Você está usando a regra da cadeia aqui, ó. Vezes a derivada de 3t mais C1. E isso daqui, então, é igual a primeira derivada é igual a 3t mais C1 elevado a 1/3. Uhum. A derivada segunda, então, a derivada segunda vai dar 1/3 de 3t mais C1. 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Menos 2/3. Vezes 3. Vezes 3 3. foi embora. Isso. Aqui, então, é igual a 3t. y2. 3t mais C1 elevado a menos 2/3. Beleza.
E aí agora eu vou substituir lá na EDO. Então, ó, substituindo aqui, o que nós vamos ter? Derivada segunda. Derivada segunda é 3t mais C1 elevado a menos 2 terços. Mais. Derivada primeira é mais ou é menos, hein, gente? É mais mesmo? Mais. Mais. Vai ser elevado a 2 terços? Oi? Vai ser elevado a primeira elevada a 2 terços? Como assim? É porque você vai ter que derivada levar aquilo ao primeira quadrado. Isso, vai ter que levar ao quadrado. Isso, 3t mais C1 elevado a 1 terço elevado Ao quadrado. ao quadrado. Isso daqui é igual a quem? Isso daqui é igual a 3t mais C1. Não tem um menos perdido por aí não, gente? Não, né? Tô achando que... eu acho que eu errei o, o sinal da EDO. 3t mais C1 elevado a menos 2 terços. Não, eu errei mais do que o sinal da EDO. Mais 3t mais C1 elevado a menos... Não, elevado a 2 terços. Isso, dá zero. Isso daqui, então... Não dá zero. Isso daqui dá 1. Porque isso daqui vai dar 3t mais C1 elevado a 0. Que dá quanto? É igual a? Não entendi. É igual a 1. Não, Tem professor, um mas erro em algum lugar aqui. se você está somando as duas parcelas, não vai dar isso, não. Por que é elevado a 2 terços ali? Não, tá errado. Não é elevado a 2 terços. Não, fica elevado a 2 terços. Professor, fiquei com uma dúvida também. Você tinha falado antes, se eu não me engano, que C1 era variável também, certo? Não, C1 é constante. Constante? Então, beleza. Isso, C1 é constante. Tem um erro aqui em algum lugar, gente. Eu acho que foi um erro na hora que eu calculei essa solução. Essa função não é a solução, porque isso daqui é diferente de zero. Concorda? Sim. Eu estou tentando achar onde é que está meu erro. Fiquei diferente de zero. Eu parei também, não professor. É solução. Não é solução. Essa é a conclusão desse exercício do jeito que está posto. Deixa eu só pensar aqui um pouquinho. Onde é que está o... 4 terços. Derivada. Desce 1 terço. 1 terço menos 1 dá menos 2 terços. Não sei. Tem um erro em algum lugar. O erro foi na hora que eu calculei a solução. Isso sem dúvida. Para colocar no exercício. Eu não vou identificar. Opa. Só ajeitar aqui, gente. Peraí. Porque tá ali, a função tá bonitinha, do jeito que estava escrito. Bom, o exemplo não se prestou exatamente ao que eu queria que se prestasse, mas pelo menos fizemos ele. Essa é a ideia de uma função que não é solução da EDO. Isso teria que dar zero
para que essa função fosse solução e não dá, tá? A pior das hipóteses, vocês ficaram calculando umas derivadas. As derivadas estão calculadas certas, então? 3 Tá tudo certinho. bolinha 3t mais C1 elevado a 1/3. Derivada segunda vai dar 1/3 menos 2/3, certo? Derivada segunda mais a derivada primeira elevada ao quadrado. Aqui, derivada segunda mais a derivada primeira elevada ao quadrado. Isso não dá zero, definitivamente. Então não é solução. Pronto, tá bom. Não vou me delongar mais nisso daqui, não. Não é solução, mas a solução de uma EDO, aí eu vou para a segunda questão e aí pronto. A solução de uma EDO de segunda ordem, gente, ela sempre vai ser uma família de funções. Ela sempre vai ser uma família de funções que é uma combinação linear de um par de funções. Ou seja, se ela é uma combinação linear de um par de funções, essa família tem que depender de dois parâmetros constantes. E aí essa é a ideia nesse problema, nesse segundo exercício, tá? Nesse terceiro e último exercício. Eu tenho a EDO no exercício número 3. Eu tenho a EDO EDO y, duas linhas, mais b ao quadrado y igual a zero. Eu tenho duas funções, y1 igual a b cosseno. Ctrl Z. Tenho y1 igual a cosseno de bt e y2 igual a seno de bt. Tá? Tem essas duas funções. Aí ele pergunta assim, olha, eu quero que você verifique isso é um conjunto fundamental de soluções. Para ser um conjunto fundamental de soluções, primeiro, tem que ser solução. Então, cada uma delas, você tem que verificar se é solução, fazendo aquela continha do exemplo anterior. Cada uma delas, você tem que verificar se é solução. Uma vez que você verificou se é solução, para saber se ela é um conjunto fundamental, aí você precisa calcular o Wronskiano desse par de funções. Se esse Wronskiano for diferente de zero, para pelo menos um valor de t, então esse par de funções, que você já tinha visto que eram soluções, pelo fato do Wronskiano ser não nulo, um conjunto fundamental de soluções. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar verificando que essas funções satisfazem aquela equação. Então, ó, a primeira derivada do cosseno dá seno. Segunda derivada vai dar derivada do seno, o cosseno de bt. Gente, não se esqueçam, tá? Você está derivando aqui usando a regra da cadeia, porque você tem cosseno, não cosseno de t, você tem cosseno de bt. Então fica a derivada do cosseno que dá o seno, vezes a derivada de b vezes t que dá esse b que aparece aqui. De maneira idêntica, a derivada primeira do seno vai dar b cosseno de bt, a derivada segunda vai dar menos, porque a derivada do cosseno dá menos o seno, b ao quadrado, seno de bt. E aí você verifica para cada uma das duas, olha. Derivada segunda, opa, aqui é 1. y1, duas linhas, mais b ao quadrado vezes y1. Eu até mudei a letra aqui, gente, tá? Essa letra y representa a variável geral, enquanto essa letra y diferente representam as soluções. Então, para a solução y1, essa equação aqui se transforma em menos b ao quadrado vezes o cosseno de bt mais b ao quadrado vezes y1. y1 é cosseno de bt. E agora sim, o resultado disso é zero.
Então, isso daqui implica y1 é solução. Da mesma forma, de maneira idêntica, você vai verificar que o y2 também é solução, tá? O y2, da mesma maneira, porque aí vai ficar menos b ao quadrado vezes seno de bt mais b ao quadrado seno de bt e vai dar zero. Então, essas duas funções são solução. Da mesma forma, y2 é solução. Então, a primeira parte, para verificar que forma um conjunto fundamental de soluções, você fez. Verificou que são soluções. Resta agora testar o Wronskiano. Resta testar o Wronskiano dessas duas funções. Então, vamos lá. Ó. Calculando o Wronskiano de y1 e y2, eu vou ter que eu tenho aqui, ó, determinante. y1 é cosseno de bt. y2, seno de bt. A derivada disso daqui dá menos b seno de bt. E a derivada disso daqui dá b cosseno de bt. Isso daqui vai dar quanto? Fazendo o cálculo aqui, vai dar b cosseno ao quadrado de bt, menos esse menos vai dar mais b seno ao quadrado de bt. Quanto é que resulta, então, nesse Wronskiano? Eu posso colocar o b em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, dá 1. O resultado disso é b. E pela hipótese do enunciado, isso daqui é sempre diferente de zero. Porque eu disse que b era uma constante, não nula. Então isso aqui é sempre diferente de zero. Ou seja, as duas funções são solução e o Wronskiano é diferente de zero. Significa então que o par cosseno de bt seno de bt é um conjunto fundamental de soluções para aquela EDO. Mais do que isso aqui implica que a solução geral da EDO ela vai ser escrita da seguinte forma: olha, a solução geral da EDO y de t é igual a C1 vezes o cosseno de bt mais C2 vezes o seno de bt. Tá? Então, a ideia desses três exemplos, desses três exercícios, era explorar algumas coisas bem importantes para a gente, tá, pessoal? Essa noção de conjunto fundamental de soluções, que a solução geral de uma EDO de segunda ordem é uma combinação linear dessas funções. Dizer que o Wronskiano é diferente de zero, na notação da linguagem, na linguagem da álgebra linear, significa dizer que esse par de funções é linearmente independente. Ainda na notação da álgebra linear, lá do Gaave, dois vetores que são linearmente independentes, eles geram espaço bidimensional. Então aqui você está gerando o conjunto de todas as soluções, você está gerando o espaço de todas as soluções da EDO de segunda ordem, tá? Nesses três exercícios, eu procurei só focar um pouco mais na parte introdutória da questão das EDOs de segunda ordem, sobre funções que são solução, conjunto fundamental de soluções, mas no material que eu disponibilizei para vocês, eu já começo a abordar também a ideia de como resolver determinadas equações de segunda ordem, tá? Nós vamos focar, basicamente, nas EDOs do tipo AY duas linhas, mais BY' mais CY igual a F de T, ou ainda nós vamos pegar essa EDO aqui, ó, T quadrado vezes Y duas linhas mais B mais BT
linha mais CY igual a zero, tá? Não vamos sair muito disso. A gente vai abordar essas equações. Nessa segunda parte que eu coloquei para vocês semana passada, no segundo vídeo, eu já começo a descrever um pouco como tratar essa situação. Então, é importante também dar uma olhada, mas isso daqui é uma coisa mais simples, assim, e aí eu acabei nem colocando aqui como exercício, porque senão a gente também não teria muito tempo. Tá ok? Beleza, então, pessoal? Beleza. A ideia, então, dessa aula síncrona hoje era realmente discutir as dúvidas que vocês tinham ficado sobre os exercícios que vocês me entregaram e fazer uma pequena discussão a respeito do estudo dirigido que eu passei na semana passada para não ficar tão solto como vinha ficando nas semanas anteriores. Para as próximas semanas eu vou continuar adotando essa ideia e aí eu peço que pelo menos esses exercícios que eu deixo, assistir aos vídeos e pelo menos esses poucos exercícios que eu vou deixar para vocês a cada semana, vocês tentem fazer. Na semana que já tiver a lista de exercícios, obviamente vocês vão estar envolvidos com ela, inevitavelmente. Mas na semana que não tiver a lista de exercícios que vale ponto, esses primeiros exercícios são para realmente chamar a atenção, para tentar direcionar um pouco mais. E aí, nessa aula síncrona, eu sempre vou fazer uma discussão a respeito deles. Ok? Ok, professor. Obrigado pela aula. Beleza, então, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje e até semana que vem. Na sexta-feira eu vou postar mais material para vocês. Podem ficar tranquilos que o carnaval de vocês vai estar garantido. Ok, professor, obrigado. Nada. Boa noite, Um professor. abraço, gente. Boa noite. Abraço, professor, boa noite. Professor, Aproveitando, bom carnaval para todo mundo, viu? Fique em casa. professor, Diga, João. eu fiquei só com uma duvidazinha. No final da questão 2, quando você fez aquela derivada